voltamos aí agora com a terceira e última parte da nossa aula. E aí agora nós estamos com equação do segundo grau. Vimos a equação do primeiro grau, vimos sistema de equações do primeiro grau, vimos aí dois métodos que nós utilizamos para a resolução desses sistemas. E agora nós entramos aí com equação do segundo grau. Vamos ler aqui o texto. Na verdade é um exemplo, né? Um curral, tem a imagem aí do lado, tem um formato retangular e área igual a 288 metros quadrados. Uma das dimensões tem o dobro da outra. Quanto mede cada uma das dimensões deste curral? Tranquilo? Então é o seguinte, a gente primeiro tem que abstrair as informações importantes do texto. Então vamos lá, vamos ler novamente. Um curral tem formato retangular. Então você já consegue aí descobrir qual é a figura geométrica. Um retângulo. Mesmo se não tivesse a imagem, você já iria desenhar um retângulo, né, para exemplificar. E área igual a 288 metros quadrados. O pessoal aí que já teve aula comigo de matemática em outros momentos, o pessoal mais antigo que está formando, já teve essa aula comigo aí de área, né? A área de um quadrado, a área de um retângulo. Então sabe muito bem que a área de um retângulo é a base vezes a altura. Base vezes altura, ou comprimento vezes largura. Tranquilo? Aí você descobre a área de todo o retângulo. O texto aqui não traz qual o valor do comprimento nem da largura. Não traz o valor da base nem da altura. Mas ele diz que uma das dimensões tem o dobro da outra. Então deduz se uma tem o dobro, e o dobro é 2 vezes mais do que o outro, esse aqui é o lado que é o dobro deste outro. Então o comprimento é o dobro da largura neste caso, certo? Quanto mede cada uma das dimensões deste curral? E aí, para a gente começar a transformar isso em conta, um problema matemático de fato, vamos considerar x a medida da menor dimensão. No caso, entre o comprimento e a largura, a menor dimensão é a largura. Então, vamos considerar como x. Como o texto diz que um lado é 2 vezes maior do que o outro, então o comprimento é 2 vezes x. Independente de qual for o valor de x, que é o comprimento, a largura, o comprimento é 2 vezes ele. Por exemplo, vamos supor que o x seja 10 metros. O comprimento, que é 2 vezes x, será 20 metros. Por exemplo, o comprimento é 8 metros, por exemplo. A largura. O comprimento vai ser 2 vezes 8, 16 metros. Tranquilo aí? Então, considerando x a medida de menor dimensão, a maior corresponderá a 2 vezes e a área poderá ser representada por x vezes 2x. Por que a área pode ser representada por x vezes 2x? Como eu falei agora há pouco, a área é base vezes altura. A base é 2x e a altura é x. Então, se eu multiplicar 2x vezes x, eu acho a área desse retângulo. Basta eu descobrir o valor de x. E é aí que está a questão. Essa incógnita que nós queremos aí achar um valor para ela. Tranquilo? Mas aí nós podemos trabalhar, e aí entra nossa questão, no nosso assunto de equação de segundo grau. Se eu tenho um x vezes 2x, que é a largura vezes o comprimento, é igual a 288, que no caso é a área desse retângulo, se eu multiplicar x vezes x, é igual a x ao quadrado. Aqui tem um 1 aqui do lado do x, então 1 vezes 2, 2. Então, 2x ao quadrado, que é igual a 288. Se eu trouxer o 288 para o primeiro membro,
ele vem negativo. Então fica 2x ao quadrado menos 288 igual a zero. E aí nós já temos uma equação de segundo grau. A equação 2x ao quadrado menos 288 igual a zero é um exemplo de equação do segundo grau como incógnita, que no caso é o x, que é o tamanho, o valor da largura aqui do nosso curral. Tranquilo? Denominamos equação do segundo grau na incógnita x aquela que pode ser reduzida a uma equação do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então essa aqui é a equação do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, representa a equação do segundo grau. Sendo que a, b e c devem ser números reais e a deve ser obrigatoriamente diferente de zero. Tranquilo? Nas equações escritas na forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, chamamos a, b e c de coeficientes. Tem algumas situações em que nós podemos talvez até achar que é uma equação do segundo grau, mas que se analisar direitinho não é, tá? Então alerta vermelho aqui, ó, cuidado. Alguns exemplos de que não são equações do segundo grau como incógnita. X ao quadrado mais 2y ao quadrado igual a 8. Por que que não é uma equação do segundo grau como incógnita? Sabem dizer aí? Porque possui duas incógnitas, x e y, duas letras representando dois números diferentes. São duas incógnitas. Tranquilo? Outro exemplo. X ao cubo mais 4x ao quadrado menos x igual a menos 7. Por que que não é uma equação do segundo grau? Porque aqui, ó, tem um 3, expoente 3, quer dizer ao cubo. Ao cubo não é do segundo grau, quer dizer que é do terceiro grau, certo? O maior expoente da incógnita é 3, então ele é do terceiro grau. Esse aqui é segundo grau, porém o maior, certo? É o 3, x ao cubo. E 3x ao quadrado menos 2 elevado ao quadrado igual a zero. E esse aqui, por que que não é uma equação do segundo grau? Se aqui está elevado ao quadrado e aqui também está elevado ao quadrado. E aí, alguém sabe me dizer? É o seguinte, quando se multiplica, lembra que eu falo sempre que quando está dentro dos parênteses, a operação é feita com tudo que está dentro do parêntese. Então, se isso aqui está sendo elevado ao quadrado, então tudo isso aqui está sendo elevado ao quadrado. 3x ao quadrado menos 2. 2 ao quadrado é fácil, é 4, né? Agora, 3x ao quadrado elevado ao quadrado, você vai multiplicar os expoentes. 2 vezes 2, 4. Então, vai ficar 3x elevado à quarta potência. E aí, já não é mais uma equação do segundo grau. Beleza? Se não tivesse esse quadrado aqui, fosse 3x ao quadrado menos 2 igual a zero, aí sim. Beleza? Então, esses aqui são 3 exemplos que não são equação do segundo grau. Equações completas e incompletas. Uma equação do segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, na incógnita x, ela é completa quando todos os seus coeficientes, quais são? A, b e c, são diferentes de zero. Por exemplo, quando nós temos x ao quadrado menos 9x mais 20 é igual a zero. Quem são os coeficientes? Onde está o a?
aqui do lado do x ao quadrado. E aqui, ó, quando não tem nenhum número, quer dizer que tem um 1 oculto, beleza? Então, o a, coeficiente a, é igual a 1. O b é menos 9. Aqui, ó, bx. E aqui nós temos o valor para esse b, que é menos 9. Então, o coeficiente b é igual a menos 9. E o c, que é o valor que está aqui, ó, certo? É 20. Então, todos os coeficientes a, b e c são diferentes de zero. Portanto, esta equação é uma equação completa. Outro exemplo. Menos x ao quadrado mais 10x menos 16 igual a zero. Nós temos aqui o coeficiente a menos 1, o b mais 10 e o c menos 16. Todos diferentes de zero. Portanto, equação completa. Se tiver alguma dúvida aí, turminha, ó, pausa o vídeo, volta lá para onde começou a sua dúvida, para onde começou a bagunçar aí os neurônios aí não funcionar direito, assiste de novo, depois volta para cá. Tranquilo? Quem estiver acompanhando, belezinha aí, pode seguir junto. Quando b ou c ou esses dois coeficientes são iguais a zero, dizemos que a equação do segundo grau é incompleta. Qual a diferença? Aqui, na equação completa, todos têm que ser diferentes de zero. Já nesse caso aqui, das incompletas, quando b ou c ou os dois forem iguais a zero, será uma equação incompleta. Por exemplo, x ao quadrado, melhor dizendo, menos 36 igual a zero. Aqui eu tenho 1, que é o coeficiente a, mas eu não tenho o coeficiente b, certo? Que é esse aqui, ó, bx. Não tem bx, certo? Se não tem, é igual a zero. E o c, menos 36. Como aqui o b é igual a zero, ela é uma equação incompleta. Já neste caso, eu tenho o coeficiente a, eu tenho b, porém eu não tenho c. Portanto, c é igual a zero. E neste terceiro caso, eu não tenho nem o b, nem o c. Eu tenho apenas o coeficiente a, que é ax ao quadrado, 4x ao quadrado. Portanto, o coeficiente a é 4, o b e o c são zero. Firmeza aí? Tudo tranquilo até agora? Bora lá. Resolução de equações do segundo grau incompletas. Então, nós temos aí uma equação do segundo grau de modo incompleto. E vamos apresentar a forma da resolução. Como resolver? Tranquilo? Nosso exemplo, nós temos 2x ao quadrado menos 72 igual a zero. Nosso objetivo, isolar o x. Então, jogamos o 72 para o segundo membro. Estava negativo, agora vai positivo. Então, fica 2x ao quadrado igual a 72. Esse 2 ele está multiplicando. Para eu deixar o x sozinho, no caso vai ficar x ao quadrado, eu passo 2 dividindo. Então, fica x ao quadrado igual a 72 sobre 2. 72 dividido por 2 é igual a 36. Portanto, fica x ao quadrado igual a 36. Para os mais antigos aí que tiveram aula comigo, eu ensinei que o inverso da potenciação é a radiciação e vice-versa. Se eu tenho um x ao quadrado, quando eu jogar o quadrado para o segundo termo, para o segundo membro, ele vai em forma de raiz quadrada, certo? Aqui poderia ter um 2 ou não. No caso da raiz quadrada, o 2 pode ficar oculto. Agora, se fosse raiz cúbica, aí teria que ter o 3. Então, no caso, como é o quadrado, estava x ao quadrado potência, ele passa para o segundo membro em forma de raiz. X é igual a mais ou menos
ok? Porque nós podemos ter duas raízes. Pode ser mais alguma coisa ou menos alguma coisa. Então, se coloca mais ou menos raiz quadrada de 36. Se for tirar a raiz quadrada de 36, dá 6, porque 6 vezes 6 é igual a 36. Então, nós podemos dizer que x pode ser igual a mais 6, ou seja, 6 positivo, ou x pode ser igual a menos 6. Então, nós temos aqui na solução duas raízes, ou mais 6 ou menos 6. Ok? Então, está aí a forma de resolução de uma equação do segundo grau de forma incompleta. Temos mais outro exemplo. No primeiro exemplo, nós não tínhamos o coeficiente b. Neste segundo exemplo, nós não temos o coeficiente c. Tá? Então, nesse caso, nós temos x ao quadrado menos 8x igual a zero. Eu posso transformar isso aqui de outra forma. Posso mudar. Eu posso colocar x em evidência, né? E entre parênteses, x menos 8. Por que eu posso fazer isso? Isso não vai alterar em nada na minha conta. X vezes x é igual a x ao quadrado. X vezes 8 é igual a 8x. Mais com menos, menos. Então, eu mudei e não teve nenhuma alteração aqui na minha equação. Tranquilo? Dessa forma, eu posso ter duas raízes, sendo x igual a zero, minha primeira opção de raiz, ou x menos 8 igual a zero. E eu passo o 8 para o segundo membro para isolar o x. Então, x igual a 8. Entenderam aí? Vamos de novo. Eu tenho x ao quadrado menos 8x igual a zero. X ao quadrado menos 8x, eu posso modificar a forma da escrita aqui. Em vez de eu colocar x ao quadrado e aqui menos 8x, como aqui tem x aqui também, eu posso colocar o x em evidência e multiplicar por x menos 8. Porque x vezes x vai dar x ao quadrado e x vezes menos 8, menos 8x. Dessa forma, eu posso ter duas raízes, x igual a zero, tá aqui minha primeira raiz, ou eu posso ter x menos 8 igual a zero. X menos 8 igual a zero, passo o 8 para o segundo membro, fica x igual a 8 positivo. Estava negativo no primeiro membro, ele vai positivo para o segundo membro. Então, minha solução S de solução igual a 0 aqui e 8. Beleza? Agora eu deixei para vocês mais exercício. Temos aí algumas equações do segundo grau incompleta para vocês resolverem. Pausa o vídeo e tentem fazer. Então, turma, nós temos aqui uma equação do segundo grau completa. X ao quadrado menos 2x menos 3 igual a zero. Então, primeiramente, vamos separar os coeficientes. A, B e C. Coeficiente A é 1, B menos 2 e C menos 3. Vamos escrever a fórmula de Bhaskara, tranquilo? X é igual a menos B mais menos raiz quadrada de B ao quadrado menos 4AC. Isso tudo sobre 2 vezes A. Tranquilo? O que nós vamos fazer? Nós iremos substituir aonde tem A, B e C pelos coeficientes. A igual a 1, B igual a menos 2 e C igual a menos 3. Então, vamos lá. X é igual a menos, quanto é o B? Menos 2. Então, menos
da fórmula com menos do coeficiente b dá mais. Menos com menos, mais. Então, ele vai virar mais 2. Mais menos raiz quadrada de b ao quadrado. Quem é b? Menos 2. Então, fica menos 2 ao quadrado. Menos 4 da fórmula, vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 3. Tranquilo? Isso aqui tudo sobre 2 vezes a, que é 1. Continuando. X é igual a 2, posso tirar o sinal, mais menos raiz quadrada de 2 menos 2 ao quadrado é igual a 4, porque 2 ao quadrado é 4, menos com menos, mais, então fica 4 positivo. E aqui nós vamos multiplicar, ó, menos 4 vezes 1 vezes menos 3. 4 vezes 1, 4, 4 vezes 3, 12. Menos com menos, mais. Então, fica 4 mais 12. Sobre 2 vezes 1, 2. X é igual a 2 mais menos raiz quadrada de 4 mais 12, 16. Isso tudo sobre 2. Certo? X, vamos colocar assim, é igual a 2 mais menos. Quanto é a raiz quadrada de 16? Aí eu te pergunto, que número que multiplicado por ele mesmo vai dar 16? 4. 4 vezes 4, 16. Então, raiz quadrada de 16, 4, sobre 2. E aí nós vamos fazer o seguinte, ó. Daqui nós vamos tirar x', que seria a primeira raiz, e x, duas linhas, assim chamamos, que é a segunda raiz. Em x' nós vamos ter 2, agora entra aqui essa questão do mais, menos. 2 mais 4, então fica 2 mais 4, sobre esse 2 aqui, ó. Quanto é que dá isso aqui? 2 mais 4, 6, sobre 2. 6 dividido por 2, 3. Certo? Então, só para organizar, x' é igual a 3. E vamos para x duas linhas. Agora vamos usar o menos. 2 menos 4. Aqui nós usamos mais, agora aqui menos. Sobre 2, que é igual. Quanto é 2 menos 4? Dá menos 2, sobre 2. 2 dividido por 2, 1. Menos com mais, menos. Então, x duas linhas é igual a menos 1. Ok? Então, a nossa solução é igual a menos 1 e 3. Então, finalizado aí a nossa continha de equação do segundo grau completa. Vamos dar uma visão aqui geral, ver se é possível. E mais ou menos isso aí. Então você pausa o vídeo e dá uma olhadinha aí, certo? Então vamos aí para a letra B. Nós temos coeficientes A, B, C, sendo o A 1, o B 5 e o C 6. Nossa fórmula:
x é igual a menos b mais menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Então vamos substituir. X é igual a menos b, o b é 5, então fica menos 5 mais menos raiz quadrada de b ao quadrado, então é 5 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 6, sobre 2 vezes a, que é 1. 2 vezes 1, vou colocar 2 vezes 1. X é igual a menos 5 mais menos raiz quadrada de 5 ao quadrado, 25. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. Menos com mais, menos. Tudo sobre 2 vezes 1, 2. Então temos x igual a menos 5 mais menos raiz quadrada de 25 menos 24, raiz quadrada de 1 sobre 2. X, opa, estava esquecendo aqui. Vamos recapitular aqui. Tá. Fizemos o coeficiente, separamos eles, A, B e C. A é 1, B 5 e C 6. Colocamos a fórmula de Bhaskara, x é igual a menos b mais menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Então aqui fizemos, substituímos menos o b por 5, então fica menos 5 mais menos raiz quadrada de 5 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 6. E aqui embaixo, 2 vezes a, 2 vezes 1. Continuando, menos 5 mais menos raiz quadrada de 25, que é 5 ao quadrado dá 25, menos 4 vezes 1, 4 vezes 6, 24, sobre 2. Ok? E aqui, menos 5 mais menos raiz quadrada de 25 menos 24, que dá 1. Então fica a raiz quadrada de 1, tudo sobre 2. Agora sim. Então x é igual a menos 5 mais menos raiz quadrada de 1, 1 sobre 2. Agora, daqui nós podemos fazer o seguinte. X' é igual a menos 5 mais 1 sobre 2, que é igual, tu está devendo 5, só dá 1, fica devendo 4 sobre 2. 4 dividido por 2, 2, menos com mais, menos. Portanto, x' é igual a menos 2. Aqui, ok? Vamos agora para x, duas linhas. Aqui embaixo. X, duas linhas, igual a menos 5, agora com menos 1 sobre 2. Está devendo 5. Chega lá e ainda faz mais uma continha de R$1, certo? Então, menos 5 com menos 1, menos 6 sobre 2. 6 dividido por 2, 3, menos com mais, menos. Aqui nós temos um mais escondidinho. Então, x duas linhas é igual a menos 3. Beleza? Aqui, x duas linhas igual a menos 3. E aí nosso conjunto de solução é igual
menos 3 e menos 2. E aí está encerrado. Vamos tentar colocar a visão geral. Acabei atropelando aqui alguns pedaços, esquecendo de ajustar o vídeo, mas acredito que deu para acompanhar. Então aí você tem a visão geral aí da nossa conta. Então pessoal, vamos lá para a letra C. Recomendo aí que você pause o vídeo e tente fazer. E aí depois acompanha aí a minha resolução e vê se bate, vê se dá certo. Beleza? Então pausa, faz e depois retorna para o vídeo. Então vamos lá. Aqui na letra C nós temos x ao quadrado menos 14x mais 49 igual a 0. Vamos tirar o coeficiente. A igual a 1, B menos 14 e C igual a 49. Nossa fórmula básica, x é igual a menos b mais menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, tudo sobre 2a. Daí nós temos x, que é igual a menos b, representa menos 14, então menos com menos, mais 14, mais menos raiz quadrada de b ao quadrado, então dá menos 14 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes c, que é 49. Tudo isso sobre 2 vezes 1. Então aqui nós temos mais 14 mais menos raiz quadrada de menos 14 ao quadrado é igual a 196. 14 ao quadrado é igual a 196. Menos com menos, mais. Então fica positivo. Menos 4 vezes 1, 4. E 4 vezes 49 é igual a 196. Tudo isso sobre 2 vezes 1, 2. Continuando, nós temos x é igual a mais 14 mais menos raiz quadrada de 196 menos 196 é igual a 0. A gente já coloca direto aqui o 0 sobre 2. E aí a gente puxa aqui, ó, x' é igual a 14 mais 0. Posso fazer direto, tá? Mais 14 mais 0 é igual a 14 sobre 2. Portanto, x' é igual a 14 por 2, 7. E x duas linhas, eu tenho 14 menos 0, também dá 14 sobre 2. Portanto, x duas linhas é igual a 14 por 2, também é 7. Ou seja, nosso conjunto de solução, vou colocar aqui embaixo, é igual a 7. Tanto para x' como para x duas linhas. As duas raízes são igual a 7. Vamos tentar colocar uma visão geral. Você pode aí pausar o vídeo e dar uma avaliada. Ver se você acertou. Então, turma, finalizamos aí os 3 exemplos de equação de segundo grau completa. E agora vocês irão resolver mais 4 equações. Agora é com vocês, certo? Então vocês pausem o vídeo e bom trabalho para vocês. Pessoal, então a gente encerra por hoje. Tivemos essa experiência nova aí de trabalhar uma aula virtual.
para mim também é novidade ministrar uma aula dessa forma. Apanhei muito aqui com os programas para poder preparar essa aula, mas no fim deu tudo certo. Já peço desculpa por qualquer coisa que eu tenho dito ou feito, tá? E nós iremos irei passar para vocês lá no nosso grupo uma lista de exercício, resumindo aí todo o conteúdo que nós vimos. Vocês irão fazer ela bem feitinho, bem organizado, tá? E vocês terão até sexta-feira da semana que vem para me enviarem ela. Vocês podem estar me enviando no meu WhatsApp, ok? Então, só recapitulando, nós vimos aí equação do primeiro grau, sistemas de equações e vimos equação do segundo grau, incompleta e completa. E vocês têm vários exercícios que eu passei, inclusive todos eles vocês deverão me apresentar também. Vocês farão 2 documentos separados, um com os exercícios trabalhados aqui na nossa aula, tá? Organize tudo. E nós teremos um segundo exercício, que é o que eu irei passar lá no grupo em PDF, ok? Então, pessoal, muito obrigado. Tenham todos um bom final de semana. Forte abraço. Até a próxima.